Padrão de beleza, metaverso, autoestima, o que isso tudo tem a ver com a indústria da moda? Bora falar um pouquinho sobre isso? Pessoal, o vídeo de hoje foi inspirado num post que eu vi lá no Instagram desse portal de notícias que eu adoro acompanhar, que se chama TPM Revista. Inclusive tem vários conteúdos muito legais para seguir nas redes sociais. Foi inspirado por esse post que vocês estão vendo aqui do ladinho. Vou deixar linkado aqui embaixo para vocês também. Falar sobre metaverso é uma coisa muito estranha e eu particularmente, quando saíram essas notícias, eu pouco me interessei para saber sobre o que de fato era ou o que estava acontecendo. Então, eu usei uma matéria da Vogue para a gente falar um pouquinho sobre isso e para dar uma introdução também, né? O que é esse metaverso? Trata-se de uma espécie de realidade paralela, um híbrido de realidade virtual e realidade aumentada, onde as pessoas terão a experiência de imersão e poderão interagir umas com as outras por meio de seus avatares. Isso é muito importante, mesmo que estejam distantes fisicamente. Para isso, utilizarão dispositivos de realidade virtual com os óculos do futuro. Se o cinema previu um futuro com robôs androides à semelhança humana, o metaverso traz um novo ponto. Teremos humanos submetidos a experiências e ferramentas que nos aproximarão cada vez mais de robôs. Uma mudança drástica na maneira como interagimos com a realidade e uns com os outros, e também no entendimento sobre a nossa própria subjetividade. Esse trecho aqui é super importante e trouxe ele da matéria da Vogue, que se chama Como o Metaverso Pode Afetar a Nossa Saúde Mental. O link vai estar aqui embaixo para vocês acessarem também. E essa é uma matéria super interessante e percebam que ela já traz ali a questão da subjetividade. O quanto essas mudanças nas tecnologias afetam a nossa subjetividade. E um ponto interessante, a partir desse metaverso é possível a criação de um avatar para interagir com outras pessoas. O que esse post da revista TPM trouxe é o quanto a criação desses avatares estão ou podem mexer com a nossa autoestima. Autoestima é super banalizada e, na verdade, é um conceito que acaba se reduzindo somente à aparência física e ou estética, principalmente quando a gente fala do feminino. Esse livro aqui, Autoestima, dessa série O Que Fazer, da Sonia Eva Tucherman, acho que é assim que fala o nome dela, é muito interessante porque traz a autoestima a partir de uma visão psicanalítica. Eu vou deixar um link aqui embaixo também de um texto ou de um compilado de textos que eu tenho sobre autoestima, que está lá no meu site, eu mesma escrevi, mas que tem como inspiração esse livro aqui, que é muito interessante e eu já deixo de indicação para vocês. Acho que a gente já pode começar esse vídeo quebrando que a autoestima, ela não se reduz à nossa aparência, mas ela interfere a forma como a gente se vê. Por exemplo, se a gente só vê nas mídias ou nas plataformas as pessoas com um determinado tipo de corpo, um determinado tipo de cor, uma determinada forma de agir, e essas pessoas estão colocadas em um lugar de destaque na sociedade, quase que automaticamente a gente entende que para estar nessa posição de destaque eu preciso me aproximar ou ser igual a essas pessoas. O que acontece nesse movimento de criação de avatares é que, bom, é um campo que a gente poderia inovar, fazer vários tipos diferentes de corpo, ousar e abusar da diversidade. E o que a gente vê, ou o que está sendo visto, pelo menos, é só uma grande reprodução de padrões estéticos. E o quanto com isso a gente pode refletir sobre as questões raciais, sociais, de gênero, e o quanto a criação desses avatares nesse caminho da reprodução tem muita relação com gordofobia, preconceito, racismo, transfobia, questões de preconceito com a população LGBTQIA+. Então, tem muitas questões que estão implicadas nessa criação e que, na verdade, acaba sendo mais uma reprodução violenta desse padrão. A questão é que aqui existe uma possibilidade de uma criação de uma nova sociedade. Será que a gente pode falar sobre isso?
mas que se torna muito difícil se os sujeitos que estão sendo colocados ali não mudam. Então a relação com a nossa subjetividade tende a mudar quando as reproduções desses padrões estéticos vigentes, desses corpos, são vistos e colocados como apenas os ideais, apenas aqueles que podem ser amados ou aqueles que apenas podem ter uma posição de destaque na sociedade. E isso é muito sério porque implica em questões seríssimas para a nossa saúde mental. Aonde que a moda entra em tudo isso? A moda entra quando escolhe colocar um avatar do metaverso dentro dos seus desfiles. Eu acho isso uma coisa muito maluca, assim. Até hoje eu não entendo plenamente o que é esse metaverso e acho que tá tudo bem. Eu não sei muito se eu quero saber sobre o metaverso, sabe? Mas enfim, quando a moda escolhe colocar nos seus desfiles, como por exemplo, tem um seriado que se chama... Eu esqueci o nome do seriado, mas eu vou colocar ele aqui. É da Amazon Prime, muito legal. E ele traz uma jurada do metaverso para fazer uma participação especial nesse episódio. E ela segue padrões estéticos vigentes, que estão vigentes aqui. Então, mesmo quando a gente tem a possibilidade de criar algo novo, por que continua se repetindo a mesma coisa? E o quão difícil é para a indústria da moda finalmente, ou de uma vez por todas, entender que existe uma diversidade de corpos, de pessoas e, portanto, de consumidores que precisam e podem se identificar com a marca através dessas campanhas. Inclusive, eu acho que a questão de ser um consumidor é única e exclusivamente o motivo do qual as marcas acabam mudando ou realocando essa questão da diversidade, como por exemplo foi a subversão da Rihanna com a criação da Fenty e a queda da Victoria's Secret, né? Aconteceu isso por conta, da Rihanna ser uma grande potência, uma mulher incrível, mas também por uma pressão da sociedade que diz: isso aqui a gente não vai mais tolerar. Mas as camadas que estão por trás disso não cabem somente a nós enquanto sujeitos, e sim uma mudança numa mentalidade da indústria em si e uma mudança na mentalidade também dessa geração de capital que acha que é só esses corpos que podem estar num local de desejo, de consumo e de destaque. Então, eu vou adicionar aqui mais um texto super interessante da revista TPM, porque ela fala justamente sobre essa questão. Uma reflexão sobre as origens do desejo. Quem pode ser desejado, né? Isso tem super a ver com essa criação de novos avatares do metaverso. Se a gente continua achando que o nosso desejo ele não é mapeado, e quando eu falo de desejo aqui, não tem muita relação com a psicanálise, tá? É mais uma atração física, digamos assim, ou um lugar de pertencimento, ou uma identificação com certas pessoas, ok? Se a gente acha que a gente não tá envolvido nessa trama virtual do que é desejado, ou mesmo com muitas reflexões, mesmo pensando muito sobre isso, ainda existe um fundo do qual nós somos constituídos, né? Por esses padrões, por essas questões, uma sociedade extremamente racista, né? Um mundo extremamente racista. Então, ela coloca aqui essas questões numa última estrofe que eu vou ter a liberdade de ler aqui para vocês. Se, como nos ensina a psicanálise, o desejo é uma pulsão que não é intrinsecamente boa ou bonita, me ajudou a compreender que não só não conheço meu desejo completamente, como ele é direcionado por forças estranhas a mim, que muitas vezes eu desprezo, contra as quais eu luto e que também me oprimem, mas que, ao mesmo tempo, ele pode ser experimentado fora dessas amarras para não seguir um roteiro politicamente correto, mas para fluir e transbordar para além das suas margens. Eu acho isso muito bonito e importante. Estar para fora, para além dessas margens, tentar construir, embora a gente esteja cercado e sendo, politicamente, socialmente construído e constituído por todas essas questões, encontrar um espaço de invenção que dê um furo nesse discurso capitalista ou nesse discurso da indústria da moda plenamente. Então, o
que vocês acham aqui? Vocês acham que essa criação desse metaverso e essa continuação desses padrões estéticos pode afetar a autoestima de vocês? Lembrando que a autoestima não é só a relação que a gente tem com a nossa aparência. A nossa autoestima está ligada à nossa capacidade, à nossa inteligência, à nossa forma de ter relações com o mundo. Então, a nossa autoestima é algo muito maior do que a nossa aparência. Embora a nossa aparência acabe afetando todas essas outras questões. Comenta aqui embaixo o que você achou do assunto. Eu acho que daria, inclusive, uma palestra gigantesca ou um bate-papo gigante sobre esse tema. Mas vamos fazer essa conversa aqui nos comentários e quem sabe a gente abre algum espaço para falar sobre isso, mais bate-papo mesmo, mais ao vivo. Quem sabe? Comenta aqui embaixo o que vocês acham. Se inscreve no canal e a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo e até mais!